Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o professor André com mais uma aula para vocês, aqui no canal Estudo Popular. Essa aula de hoje eu dividi ela em 3 partes para não ficar muito longo o vídeo. Então depois vocês vão lá na descrição do vídeo e vão conseguir baixar os arquivos, os slides em PDF, né? E os exercícios. Bacana? Depois da vinheta eu explico para vocês. Bora lá! A aula de hoje é sobre fisicoquímica, sobre o assunto dos íons comum ou se você tem um íon não comum, né? Então, eu vou passar aqui para a gente já começar a parte de íons comuns. O que é o efeito do íon comum? O efeito do íon comum é quando você tem lá uma solução, que eu vou colocar um exemplo aqui, seria o ácido cianídrico. Esse ácido cianídrico, ele vai ser dissolvido em água, então ele vai estar aquoso, né? Vou colocar aqui aquoso. E quando você coloca ele em presença de água, o que vai acontecer? Ele vai acontecer uma ionização e ele vai se transformar em H+, né? Aquoso, vai estar em solução, mais o quê? Mais o CN-. Então tudo isso vai estar ali no meio aquoso. Bacana? Tem alguns livros que vocês vão perceber que vai estar assim, ó. Vai estar HCN, que seria o seu ácido, mais água, tá bom? Ele vai estar somando a água. E o hidrogênio daqui do ácido, porque a água tem o oxigênio aqui, que é bastante eletronegativo, e ele vai ter um efeito aí que eles chamam do fenômeno de Bronsted-Lowry, que ele vai puxar o hidrogênio para ele e vai virar o íon hidrônio, que é o H3O+. Então, se você colocar H+, ou colocar H3O+, tanto faz. É porque para ficar mais simples, aqui mais CN-. Então imagina que a água aqui vai ser protonada, ela recebeu o hidrogênio e quem que sobrou sozinho? O CN. É a mesma coisa que a de cima, só que aqui é a teoria de Bronsted-Lowry. Quem quiser depois estudar um pouco sobre isso, tranquilo, eu só estou explicando porque pode ser que vocês encontrem por aí dessa forma. Então H+ ou H3O+ é a mesma coisa para a gente aqui, beleza? E aí, imagine que já está aqui em solução, você já colocou esse HCN ali, o HCN, na hora que você coloca ele em solução, ele é um ácido fraco, então ele vai se ionizar pouco, ele vai ficar na grande maioria dentro do líquido, ele vai ficar como HCN mesmo, olha como que ele vai ficar lá, como HCN. Pouca parte dele vai ficar como H+ e CN-, ele não se ioniza muito por ser um ácido fraco, tá bom? Então coloquei aqui 4 moléculas de HCN, somente uma se ionizou, porque ele é um ácido fraco. Aí você adiciona nesse meio o cianeto de sódio. O cianeto de sódio, ele é um sal bem solúvel em água. Por que bem solúvel? Porque o sódio é um metal alcalino. Todo sal que tem metal alcalino é solúvel em água. Ele vai se separar, né? Vai ficar sódio aquoso aqui, mais o quê? Mais o cianeto aquoso. Percebe que o cianeto vai conter nos dois? Isso a gente chama de íon comum. Olha lá, esse vai ser o mesmo ânion, né, e vai ser o que a gente chama de íon comum. Na hora que esse íon ele entrar em solução aqui, então imagina aqui, ó, já vou até colocar aqui para vocês entenderem, ó, na hora que você colocar o NaCN em solução, ó, vou colocar ele aqui, ó, o cianeto de sódio, ele vai se ionizar, teoricamente, né, 100%. Então, a gente coloca aqui 100%, mas tem algumas teorias lá que dá para você ver a porcentagem de ionização, mas praticamente é 100%. Então, você vai ter muito Na+, e muito Cn-. Olha o que aconteceu lá. Vou colocar aqui também uma quantidade de moléculas ali, de íons, desculpa, uma quantidade de íons ali, uma quantidade bacana. Então, coloquei aqui, ó, tá? Então, coloquei uma quantidade ali. E nesse momento ele vai empurrar o equilíbrio, porque lembra do princípio de Le Chatelier? Na hora que você aumenta a quantidade de CN, olha o que vai acontecer com o equilíbrio. Ó. O equilíbrio vai se deslocar no sentido contrário ali. Ó. Ele vai aumentar a quantidade do lado de cá, do lado direito, e ele vai deslocar para o lado esquerdo e vai aumentar a quantidade de CN, de HCN, desculpa. A quantidade de ácido aumenta. Então percebe que o que vai acontecer com esses CNs aqui? Eu vou tirar o Na. Eu vou tirar todos os NAs aqui só para vocês não ficarem confusos. Tá? Para mim não importa o Na, o que importa é o íon comum, é o CN. Então, ó, esse CN ele vai se unir com H aqui. Ó. Ele vai se unir com H e vai formar HCN. Então, todos os íons que tiver H aqui em solução, quanto mais íons tiver, se tivesse mais Hs aqui em solução,
ele iria formar o HCN. Então imagine qualquer tipo de H que tiver em solução aqui, ele vai se unir com o CN e vai formar HCN. Ele vai dar origem à maior quantidade de ácido, tá? Então ele vai formando mais ácido aqui. Essa é a ideia do princípio do íon comum. Bacana? E o efeito do íon não comum? Qualquer dúvida, depois vocês voltem no vídeo, vejam lá o equilíbrio, como que acontece, o deslocamento de equilíbrio no sentido inverso. Aqui eu também tenho uma solução. Eu vou colocar o HCN ali também, o ácido cianídrico. Na hora que eu coloco o ácido cianídrico em água, vai acontecer o mesmo fenômeno. Ó. Vai formar os íons hidrogênio, né? o H+, aquoso, e o CN- aquoso. Tá bom? E aí, vai estar ali, ó, tudo em solução. Imagina que tem aqui ó, o HCN, vou colocar aqui, ó, vou colocar ele em quantidades sempre do mesmo jeito lá que eu coloquei. Ó. A maioria desse HCN, na hora que você colocar em água, ele não vai se ionizar. A maioria dele vai ficar em forma de ácido mesmo, por ele ser um ácido fraco. Então, pouca parte dele vai ficar assim, ó. Uma pequena parte dele vai estar assim, ó. Tá? Então, vou colocar só alguns aqui, mas a grande parte dele vai estar em forma de ácido. Ele não vai se ionizar. Ele é um ácido forte, um ácido fraco, desculpa. Quando você colocar ele em água, ele é um ácido fraco. Na hora que você coloca o hidróxido de potássio aqui, ó, o KOH, coloca o hidróxido de potássio, isso em presença de água, o que vai acontecer com o hidróxido de potássio? Ele vai se ionizar praticamente 100%. Ou desculpa, tá? Ele vai se dissociar, porque é uma base. Quando é uma base e é um composto iônico, ele não se ioniza, ele se dissocia. Então você vai ter aqui o potássio em meio aquoso e a hidroxila em meio aquoso. Nesse caso você não tem nenhum íon comum, mas você tem um íon que ele vai reagir com outro íon que estava lá, um íon pré-existente. Então nesse caso aqui, ele vai neutralizar, o hidrogênio vai interagir com a hidroxila e vai neutralizar e vai formar água. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o KOH aqui fora. Na hora que eu jogar ele aqui, vou jogar essa base ali, essa base é extremamente solúvel. Então ela vai liberar um monte de potássio e um monte de hidroxila. Olha aqui a hidroxila. Vou colocar aqui uns 5 íons aqui, composto ionizado. Vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem como funciona o processo. Um monte de K e OH. Aqui ele vai se dissociar praticamente 100%, tá bom? A mesma coisa acontece lá com o sal também se dissocia, ele não se ioniza. Aí beleza, o que vai acontecer com essa hidroxila aqui? Ó? Vou tirar só os potássios para vocês não se confundirem, para mim não importa aqui o potássio, o que importa é a hidroxila. Essa hidroxila, ela vai interagir com o hidrogênio aqui, ó, e vai se neutralizar, vai formar HOH. O que é HOH? É água, vai formar H2O. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer com o equilíbrio? O equilíbrio, a quantidade de hidrogênio aqui vai diminuir, ó. A quantidade de hidrogênio está diminuindo, ó. Olha a quantidade de hidrogênio lá. Esse hidrogênio estava aqui, ó, vai interagir com a hidroxila e vai formar H2O. Então, tira uma hidroxila e vai formar água, tá bom? E para onde vai o equilíbrio aí? O equilíbrio vai se deslocar para a direita. A quantidade de ácido vai ter que diminuir, tá? Outra coisa que pode acontecer aqui também, esse ácido vai começar a se separar, ó. O que vai acontecer com aquele H? Ele vai ter que se ionizar. Ele vai forçar com que o ácido que está ali também vai sofrer ionização. Ó. E vai ficar lá H+, e o CN-. E as hidroxilas vão continuar ali formando, dependendo da quantidade que você colocar em excesso. Se tiver uma hidroxila lá, vai sumir a hidroxila e vai formar água. Essa outra hidroxila aqui vai dar origem ao quê? A água. Então vai formando água e vai retirando a quantidade de hidrogênio. Esse é o efeito do íon não comum, mas ele interage também. Depois nós vamos estudar lá na parte de precipitação, formação de precipitado, também pode ocorrer esse fenômeno ali na hora que ele interagir o íon não comum ou comum. Tá? Ele pode desmontar ou formar um precipitado. Depois eu vou gravar essa aula para vocês. Vou trazer uma situação aqui que acontece no íon cromato e dicromato. Então imagine aqui que você tem um íon cromato, é uma solução meio que amarelinha ali, né? Um amarelo claro, em presença de H+, vai formar ali em equilíbrio com o cromato já é laranja, olha a diferença, ó. O dicromato, desculpa, o cromato é amarelo e o dicromato vai ter uma coloração alaranjada, mais água, essa reação ali que vai estar em equilíbrio, tá bom? Água no estado líquido. E aí o que vai acontecer aqui, ó? Se você pegar nesse meio aí, aqui é bem bacana para você explicar o efeito do íon comum e não comum.
Olha o que acontece aqui. Vamos supor que eu coloco aí nesse meio, eu vou colocar aqui uma base forte. Se eu colocar uma base forte nesse meio, tá bom? Vamos supor que eu coloco aí hidróxido de potássio, hidróxido de sódio. Vou colocar hidróxido de sódio aqui. Se você colocar o hidróxido de sódio em presença de água, ele vai se transformar, ele vai se dissociar em íons Na+, e hidroxila. Essa hidroxila aqui, ela vai estar no meio aquoso. Na hora que você colocar essa hidroxila aqui dentro, o que vai acontecer? Essa hidroxila, ela vai interagir com o H+, e vai acontecer aquele fenômeno lá que a gente viu lá. Ele vai neutralizar aqui essa quantidade de H+. A quantidade de H+, vai diminuir porque vai dar origem ao quê? Vai formar água. Porque H com H+, com OH- vai formar HOH, vai formar água. Se a quantidade de hidrogênio diminui, de H+, diminui, o que vai acontecer? O equilíbrio vai ter que se deslocar. Para onde que o equilíbrio vai ter que se deslocar? Ele vai se deslocar para a esquerda. Tá? O equilíbrio vai ter que vir para cá. Vai ter que desmontar esse composto e vai ter que vir para cá o equilíbrio para dar origem ao H+. Tá bom? Outra coisa que também, se está formando água, vai aumentar a quantidade de água aqui. Então você tem dois efeitos ali. Você tem a diminuição do H+, e você também tem aumento da quantidade de água. Então o equilíbrio se desloca para a esquerda. A solução vai ficar amarela, igual vocês viram na imagem. Tá bom? E agora? Mas e se de repente eu não colocar um ácido forte? Eu colocar de vez de eu colocar uma base forte, eu colocar um ácido forte. O que vai acontecer nesse equilíbrio? Aí vai ser o inverso, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu colocar um ácido forte, se eu colocar aqui um ácido forte, o que vai acontecer se eu colocar nesse meio? Eu vou colocar aqui o HCl. Tá? Deixa eu só arrumar aqui, ficar mais bonitinho. O ácido forte. Se eu colocar um ácido forte, esse HCl em presença de água, ele vai se ionizar e vai dar origem ao H+ e o Cl-. O que importa para mim aqui? O que importa para mim aqui são os íons H+. Esses íons H+ aqui, na hora que eu colocar em solução, que eu jogar HCl aqui dentro, o que vai acontecer? A quantidade de H agora vai aumentar. Se a quantidade de H aumenta, o equilíbrio se desloca no sentido contrário. Então vai começar a formar uma quantidade de cromato, né? E a solução vai ficar laranjada. Bacana? Então esse aí é o equilíbrio cromato de cromato. Vamos para um exercício lá, um exemplo para vocês tirarem como base. Então aqui tem um exemplo de você colocou um ácido, esse ácido aqui é um ácido fraco, tá? Seria ali o ácido acético, né? O pessoal conhece como vinagre, mas é uma parte dessa solução. Ele vai se ionizar e vai se transformar em acetato e íons H+, beleza? Aí ele faz uma pergunta. Mantendo-se constante a temperatura, se eu colocar esse composto aqui, que é o acetato de sódio, o que vai ser incorreto? Então a primeira coisa que você tem que entender é que quando você coloca o acetato de sódio ou o etanoato de sódio em água, o que vai acontecer com ele? Ele é um sal que vai ser solúvel, porque todo sal de metal alcalino, que tem o sódio aqui, é solúvel. Então ele vai se ionizar e vai liberar H3COO, lembra lá que é um composto que vai ter uma parte orgânica, e vai liberar o Na+. O que importa para mim aqui? O que importa para mim aqui é esse íon aqui, ó, o íon acetato, né? Ele é comum a esse aqui, ó, é um íon comum. Se eu coloquei esse cara aqui, o que vai acontecer com a porcentagem dele? Vai aumentar. A concentração dele vai aumentar. Se a concentração dele vai aumentar, o deslocamento tem que vir para onde? Vai ter que vir para a esquerda. Deixa eu riscar aqui. O deslocamento tem que vir para a esquerda, tá? Então, deslocamento para a esquerda. Princípio de Le Chatelier, tá bom? Vamos para as alternativas. O equilíbrio se desloca para a esquerda? Opa, verdadeiro. Então aqui está correto. Aumenta a concentração de ácido? Sim, porque se está se deslocando para cá, a quantidade de ácido tende a aumentar. Se está deslocando para a esquerda, vai aumentar a quantidade de ácido. Perfeito, tá bom? Então, se eu estou jogando para cá, está aumentando a quantidade desse aqui, tá bom? Aumenta as concentrações de íons acetato?
Sim, vai aumentar porque você está adicionando o íon comum aqui. Se está adicionando um íon comum, ele vai ter que aumentar, ele vai reagir com o hidrogênio aqui e vai formar o ácido. Diminui a quantidade de hidrogênio? Sim. Por que a quantidade de íons H+ vai diminuir? Porque ele vai reagir com esse daqui, né? Ele vai reagir com esse daqui e vai formar o ácido. Bacana? Altera o número da constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio não vai se alterar nesse caso, porque ela vai permanecer constante, porque depois que o equilíbrio se deslocar, ele vai equilibrar de novo e vai voltar para o equilíbrio, então a constante vai permanecer a mesma. Então a alternativa correta, que na verdade é incorreta, seria E. Bacana? Vamos para o último exemplo lá. Aqui é o exemplo daquele cheiro de peixe, quando você tem lá aquele cheiro de peixe morto, ele está associado a esse composto aqui, ó, composto orgânico, que seria metilamina. Tá? Então essa metilamina, ela vai ter lá uma interação, né, que vai ter na parte das proteínas, por conta disso, pela proteína do peixe, e vai dar origem àquele cheiro. Quando você coloca em água, vai acontecer um fenômeno aqui, que é o princípio de Bronsted-Lowry lá. Tá vendo a água aqui? O que é a água? A água é HOH. Então, como a água ela é anfiprótica, ela pode doar esse hidrogênio aqui, ela vai doar esse hidrogênio aqui, esse próton para cá, né, e vai se transformar em CH3, e aqui, ó, de vez de CH2, vai ficar H3+, por causa desse hidrogênio da água. O que sobrou da água aqui? O OH-. Bacana? Então esse é o princípio lá de Bronsted-Lowry. Tá? Isso aqui seria um ácido conjugado, e isso aqui seria uma base conjugada. Tá? Depois quem quiser estudar o conceito de Bronsted-Lowry, estuda lá. Aí ele fala, explique como as donas de casa conseguem diminuir o cheiro adicionando o vinagre ou o limão. Percebe que o vinagre e o limão, ambos vão ter íons H+, porque são ácidos. Substâncias que têm íon H+, que são ácidos, o que vai acontecer aqui? O H+ vai interagir com o H-, isso vai dar origem ao quê? A água. Vai formar água. A quantidade de hidroxila vai diminuir e o equilíbrio vai ter que vir para a direita. Toda vez que eu tiro de um lado, vai ter que sair do outro para vir para cá. Beleza? Então vai vir para a direita. Qual que é a resposta? Tanto o limão quanto o vinagre são substâncias ácidas, vão liberar H+, que vão neutralizar o OH- e vai fazer ela diminuir a quantidade de OH-. Assim o equilíbrio vai se deslocar para a direita e vai diminuir, vai consumir a substância que tem um cheiro desagradável de peixe morto. Bacana? Então basicamente é isso aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula aí, dos exemplos. Não deixe de curtir o nosso vídeo aí, se inscrever no canal e indicar para os seus amigos. Até a próxima aula, que vai ser na sequência de 3 aulas gravadas aí. Abraço a todos e bom estudo!